Aí, o caso, eu já pensando em vocês. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Eu não estou me ouvindo. Bom dia. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Campus. Hoje, o projeto de responsabilidade da unidade final e a gente que vai apresentar foi o seguinte. Tá bom? Então, bom dia a todos. Hoje vai ser um tema bastante interessante na sala da professora Ana Bachega, lá em Brutibu, e estou fazendo as vezes ela. Eu vou apresentar nosso presidente, você já conhece o Caio Augusto Alves Pereira, nosso R1, que vai apresentar o caso de... Danilo, desculpa, não te disse. Não, eu não sei, estava esperando você falar. Desculpa, não te disse. E a palestrante vai ser a Fernanda Cavalieri Costa, que recentemente terminou o doutorado dela, tem 6 anos de experiência mínima ali para a doutora Tânia, então vai ser um encontro bastante interessante para todos nós. Por favor, Caio. Obrigado, bom dia. Caio, vou apresentar aqui um caso renal, avaliação do risco cardiovascular, de diferentes formas de tratamento da deficiência da 21-hidroxilase. Primeiramente, tem um caso clínico, é uma paciente de sexo feminino com 3 anos, se apresentou então com primeira queixa, uma apubarca aos 3 anos. Ela foi encaminhada ao nosso serviço com 5 anos de idade, e as principais características se destacavam: ela não tinha acne, não apresentava cloromegalia, e foi afastado o uso de pomada de corticoide ou o uso de gel de esteroides pelos pais. Ao exame físico, ela tinha uma estatura de 114 centímetros, configurando então um Z-score de mais 1,2 e um peso de 20 quilos, com um Z-score de mais meio. Ela apresentava um target height de 158 centímetros e no exame físico, acne presente, uma cruz, pelos axilares presentes, 2 cruzes, pelos pubianos Turner 2 e mamas Turner 1. De antecedentes, negava a consanguinidade dos pais. Nessa fase, então, da avaliação do nosso paciente, a hipótese diagnóstica foi de pubarca precoce. As principais causas são idiopática, que é a mais frequente, porém, muito importante, a necessidade de excluir hiperplasia adrenal congênita de forma não clássica. Nesse contexto, então, a paciente se apresentou no nosso serviço com 5 anos, foram solicitados exames laboratoriais radiológicos para a investigação do nosso paciente. A atividade tomológica de 5 anos nesse momento e uma idade óssea diagnóstica de 7 anos. Configurando, então, um avanço da idade óssea comparativa com a idade cronológica da paciente. Um Z de altura para a idade óssea de menos 0,97. E nessa fase, então, foi solicitado exames laboratoriais para a investigação dela. Ela tinha um 17 hidroxiprogesterona de 17 nanogramas por mililitro, um cortisol basal de 13 microgramas por decilitro, uma testosterona de 80 nanogramas por decilitro. Importante ressaltar, nessa época, nessa fase, nós estamos falando de 1995. Então, o método de avaliação laboratorial é radioensaio, diferente ainda dos radioensaios atualmente empregados. Anderson mediana de 3,4, mostrando, então, elevação, esse hipergênese, e a metodologia, então, de radioensaio nessa fase. Dessa forma, então, nesse momento, nós temos um diagnóstico confirmado de uma hiperplasia adrenal congênita de forma não clássica. Um estudo aqui do nosso grupo mostrou que um 17 HP basal acima de 5,4 apresenta uma especificidade de 100% para esse diagnóstico. Não é uma sensibilidade de 100%, mas uma especificidade de 100%. É um diagnóstico confirmado, então, da entidade química. Nesse contexto, então, foi feita terapias em fase de crescimento para ela. O principal foco nessa fase, então, seria a administração de glicocorticoides de meia-vida curta, fracionados 3 vezes ao dia. O nosso objetivo de normalizar os andrógenos. Como nós vimos anteriormente nos androgenos, é uma paciente com hiperendogenismo, testosterona elevada e estradiol elevada. Isso pré-público sem suprimir a
crescimento, obviamente. Então, foi iniciado com o nosso paciente acetato de cortisona, 8 mg por metro quadrado por dia, e a dose preconizada é entre 6 a 8 mg por metro quadrado. De evolução, então, a paciente iniciou o acompanhamento com 5 anos de idade. Aos 6 anos e meio, praticamente, ela tinha uma estatura de 120 centímetros, um Z-score de mais 0,8, mamas Turner 2, e de 9 anos. Então, nessa fase, então, ainda continuava com o avanço da idade óssea. Foi feito o teste do LH-RH Publi, um padrão de resposta do LH, e foi iniciado, então, o acetato de ciproterona. Nesse contexto, iniciado o tratamento e avaliando a resposta. Com 8 anos e 4 meses, o paciente apresentava uma idade óssea já de 12 anos. E a estatura de 170 centímetros, com Z-score de mais meio. Um Bailey Pinot para ela de 145 centímetros e mama Turner 4, configurando, então, início de puberdade. Nesse contexto, a gente teve acesso ao acetato de clorprolina, um medicamento que não tínhamos acesso tão disponível naquela época, isso agora, provavelmente, em 1998, e foi, então, substituído por um bloqueio puberal para tentar diminuir esse avanço da idade óssea do nosso paciente. Aqui, então, trago uma curva de crescimento do nosso paciente. Em vermelho, então, trago a idade cronológica e a paciente em A, quando foi iniciada a ciproterona, e a idade óssea que o paciente apresentava, e em B, o início da leuprorelina. Em amarelo, eu trago aqui o target height do nosso paciente, e no final do tratamento, com 18 anos, a sua estatura final. Configurando, então, a gente vai ver posteriormente que obtivemos um relativo sucesso no tratamento de adequar a estatura do nosso paciente. No segmento, então, foi suspenso a leuprorelina, quando o paciente atingiu 10 anos e 9 meses, uma idade óssea de 12 anos e 6 meses. Um Bailey Pinot, então, de 151 centímetros, vamos observar que a paciente chegou à estatura de 152 centímetros. Ela teve menarca aos 12 anos e 6 meses, e nessa fase foi suspenso, o acompanhamento foi suspenso, o paciente parou de vir no nosso ambulatório, e apenas retornou ao segmento com 18 anos. Ela apresentava uma estatura aos 18 anos de 152 centímetros, e ciclos menstruais irregulares, a cada 45 e 60 dias. Nessa fase também a paciente apresentava hipergênese de hirsutismo. Em sétima de 10, apresentava uma acne presente bastante importante. Aqui, então, no retorno então, do nosso paciente no segmento, alguns exames laboratoriais, evidenciando aqui, quando ela tinha 18 anos, basal, sem nenhum tratamento instituído pela perda de segmento, mostrou, então, testosterona elevada, e o eixo natural. Foi iniciar, então, dexametasona 0,25 mg dia, no qual observamos, então, a inibição da CTH, então, a inibição então, do estímulo à produção de andrógenos, uma testosterona não dosável, estamos falando aqui em 2010, aproximadamente. E, nesse contexto, com a melhora clínica, a redução da testosterona, a melhora do hirsutismo, que melhorou tanto com a terapia química quanto com eletroterapia, foi decidido, então, iniciar dexametasona elixir de 0,2 mg dia. Nesse contexto, ela teve resposta ao tratamento, diminuir, então, a exposição de corticoterapia em doses elevadas para o nosso paciente. Tivemos aqui, depois do tratamento, ela fez uma redução dos níveis de testosterona. Então, resumo do caso. É uma paciente de sexo feminino com hiperplasia renal congênita forma clássica, que se apresentava com ciclos irregulares e hirsutismo. E sempre fica em dúvida nesse contexto. Qual seria a melhor opção de tratamento para esse paciente? Anticoncepcional oral com espironolactona ou uma corticoterapia em dose base? Também trazemos a dúvida. Há um aumento do risco cardiovascular com a introdução de corticoterapia em longos períodos e a dose é adequada? E qual corticoide deve ser usado na idade adulta? Nesse momento, então, eu convido a Fernanda aqui para complementar os dados do doutorando. Muito obrigada pelo convite. Vou falar um pouco sobre as formas clínicas e a apresentação da hiperplasia adrenal congênita. A forma clássica, que é a forma mais grave, que é uma deficiência enzimática maior, é o batimento genital e o a diferentes graus de atrofia genital ao nascimento dos pacientes 46XX. Uma virilização pós-natal, avanço de idade óssea e um prejuízo na altura final desses pacientes quando não tratados. Na forma perdedora de sal, pode haver uma desidratação, se não tratada. Na forma clássica, na infância, em geral, não há atrofia genital. Clitoromegalia é um achado bem raro nesses pacientes, mas não mais comuns. Em geral, ele se apresenta com pubarca precoce, em grupo de 3 a 5 anos, ou um pouco mais tardiamente.
podendo haver avanço da idade óssea por conta da ação dos andrógenos e o prejuízo na altura final se não forem tratados. Já em adolescentes e mulheres adultas, a manifestação pode ocorrer mais tardiamente, né, através do estrutismo e oligomenorreia, 60% das manifestações pode ser dessa forma, assim como a nossa paciente, né, que Caio apresentou, seguida de acne, infertilidade, alopécia e amenorreia primária. Então, a gente percebe que é um quadro que é muito semelhante à síndrome de ovários policísticos, que é um diagnóstico diferencial muito importante dessa patologia. E o diagnóstico, como o Caio já adiantou, é feito através da dosagem sérica da 17-hidroxiprogesterona, de manhã, geral indicada até 8 da manhã, preferencialmente na fase folicular, naquelas mulheres que têm ciclos menstruais, mas que não têm amenorreia, pode ser coletado em qualquer momento. Valores menores do que 2 incluem pelo menos 2 dosagens. Maiores do que 5,4, isso eu digo rádio confirma. E valores intermediários entre 2 e 4, é necessário um teste de estímulo com a CTH. Esse teste, valores menores do que 10, exclui, maiores do que 14, confirma, e entre 10 e 14 é indicado estudo molecular, que pode haver falsos positivos. Esse valor de 5,4, ele tem 100% de especificidade, né? A 20% dos pacientes com hiperplasia, isso é um trabalho do nosso centro em colaboração com a ginecologia, que foram avaliados pacientes com hiperplasia clássica e pacientes com síndrome de ovários policísticos. 20% dos pacientes com hiperplasia tinham esses valores limítrofes aqui, entre 5 e 4 e 10. Apenas 0,3% dos pacientes com só valor desse intervalo. Então, esse valor de 5,4 o rádio é um valor de volta interessante para confirmar a doença. E o tratamento da forma neoplásica? Bom, nas crianças que se manifestam com parto precoce, tem uma avanço de idade óssea, é preconizado o uso de glicocorticoide de meia vida. O corticoide de escolha é a glicocorticoide, em dose de 6 a 8 miligramas por metro quadrado por dia. A gente vê que é uma necessidade de uma dose menor na forma clássica, que em geral é de 10 a 15 por metro quadrado por dia, dividido em 3 tomadas. Na vida adulta, não há um consenso. Quando esses pacientes já chegam próximo ali à altura final, será que vale a pena manter esse corticoide em doses baixas? Ou vale a pena dar anticoncepcionais, né? Alguns centros usam meio o corticoide de meia vida mais longa, quando se atinge a estatura final. A hidrocortisona pode ser transicionada para dexametasona, prednisona, prednisolone, que é um tomado em geral uma vez ao dia, no máximo 2, que facilita aí a nosologia. Né? Porém, alguns centros utilizam medicações que vão atuar na ação periférica dos andrógenos. Anticoncepcionais, espironolactona e acetylfluterona. Então, não há um consenso. Qual é a melhor forma de tratamento? Né? No nosso centro, a gente utiliza bastante a dexametasona em doses baixas para esse controle, né, hormonal. E aqui a gente traz um estudo da nossa casuística que avaliou 60 pacientes que foram tratados da dexametasona e esses foram pacientes da forma clássica. A gente está trazendo um pouco de dados de como a corticoterapia pode influenciar os parâmetros metabólicos desses pacientes. Então, aqui foram avaliados 60 pacientes com a forma clássica da doença. 48, desculpa, esse aqui. 60 pacientes com a forma clássica e foram avaliadas a transição ali, do início da dexametasona, porque a infância eles utilizam o corticoide de computação, que antigamente era disponível acetato, cortisona, agora é cortisona, atingida a altura final colocada para o corticoide de longo, né? Então, dexametasona. Foi avaliado os parâmetros metabólicos no início da dexametasona e ao final. Uma média de tempo de evolução, primeira avaliação para a última, de 11 anos e meio. E essas pacientes utilizavam, em média, dexametasona 0,25 miligramas por dia, que dá metade do comprimido de 0,5 miligramas. E por metro quadrado, uma dose de 0,18 por metro quadrado, em média. E foi avaliado o ZDMC no início do tratamento e ao final, que não diferiu. 27% dos pacientes chegaram já nessa transição ali do início da idade adulta com obesidade, né? Já uma obesidade já desde a infância.
e que se manteve essa proporção também na última avaliação após 11 anos. O que diferiu foi um pouco a relação cintura-altura. Ela aumentou um pouco, 0,54 e 0,56, com um valor de P significativo. Consequentemente, em Roma e R também elevou, e triglicéridos também essa população. Mas a gente não observa valores maiores também de LDL e nem de componentes de saúde metabólica no início em relação ao final desse tratamento. Mostrando que essa dose baixa utilizada pode ser segura. E por que utilizar glicocorticoide nas mulheres com a forma não clássica para tratamento? E não utilizar, por exemplo, os anticoncepcionais espermatozoides? Qual seria a racional disso? Quando você utiliza o glicocorticoide, você está atuando ali na fisiopatologia da doença, né? Reduzindo o estímulo da CTH, reduzindo os andrógenos. Você normaliza os ciclos menstruais. Esse é um trabalho interessante que avaliou 48 mulheres com a forma não clássica que foram tratadas com glicocorticoide. Antes do tratamento, valores de testosterona elevados, e após o tratamento, androstenediona também. Houve normalização desses andrógenos, reduzindo a testosterona e a androstenediona. 75% dos pacientes que tinham amenorreia ou oligomenorreia regularizaram esse ciclo menstrual. Então, esse é um grande racional desse tratamento. Pode usar naquelas pacientes que querem engravidar, quando vai dar o anticoncepcional, então o tratamento com glicocorticoide é bastante interessante. Mas qual é o impacto do uso do glicocorticoide na saúde metabólica dessas pacientes? Né? O que a gente tem de dados na literatura, a maioria dos trabalhos utiliza casuísticas de forma clássica da doença. Poucos trabalhos utilizam a forma não clássica e, mesmo assim, eles exibem esses resultados em conjunto. E a gente sabe que são doenças com apresentações diferentes. Cada vez em fisiopatologia, elas se apresentam de forma diferente. Então, essa coxa clínica de 4 pacientes foi observada obesidade, MC maior do que 30, em 37% de homens, 52% de mulheres com a forma clássica e 35% não clássica. Na nossa casuística, que tem uma coxa de 33 adolescentes com a forma clássica, idade média de 12 anos, a prevalência de obesidade foi 30%, foi de 12%, 30% de obesidade e 12% de metabólica em adolescentes. Tem um trabalho interessante que avaliou aqui a forma não clássica isoladamente, que foi feito pela USP de Ribeirão Preto, que avaliou por meio de clã hiperinsulina, que é o padrão ouro para avaliar a resistência insulínica, 31 adultos com a forma não clássica, e observou uma maior resistência insulínica quando comparado com outros. E esses pacientes eles estavam em diferentes regimes de tratamento com glicocorticoide. Essa meta-análise foi publicada em 2018, que avaliou quase 450 pacientes com hiperplasia adrenal congênita, aqui sem distinção de forma clássica ou não clássica, a maioria englobava forma clássica, né? E o que foi observado? Glicemia de jejum dos pacientes foram semelhantes em relação aos controles, mas o HOMA-IR foi maior em pacientes com hiperplasia adrenal congênita. A espessura íntima-média carotídea também foi maior nos pacientes com hiperplasia adrenal congênita. Acho que apenas um trabalho avaliou 18 pacientes com forma não clássica. Todos os outros avaliaram de forma clássica. E esse que avaliou 18 também tinha dados de forma clássica em conjunto. A gordura visceral é um outro parâmetro bem interessante que a gente pode avaliar, para avaliar a questão do risco cardiovascular de pacientes, né? Que está relacionado à produção de citocinas inflamatórias que pode aumentar esse risco. Na hiperplasia adrenal congênita existe esse trabalho que é bem interessante, que avaliou a gordura visceral em adolescentes com idade média de 15 anos com a forma clássica, comparado com controles pareados. E foi a dose média da hidrocortisona utilizada foi 19,5 mg por metro quadrado por dia, um pouco acima da que a gente costuma usar. E foi observado que uma área de gordura visceral maior que controles, também a área de gordura subcutânea e uma relação de gordura visceral subcutânea maior. E houve correlação positiva da gordura visceral e subcutânea com as provas de atividade inflamatória. Então, em adolescentes com a forma clássica, pode haver um aumento aí de gordura visceral. Pacientes com hiperplasia adrenal congênita. Outros trabalhos têm utilizados mais recentemente outras técnicas para avaliação de risco cardiovascular. A velocidade da onda de pulso
É um exame que pode ser feito até mesmo em ambulatório, em consultório, que é um exame simples, mas ele não é amplamente disponível. O que é a velocidade da onda de pulso? É a velocidade com que a onda se propaga na árvore arterial aórtica. Então, é colocado um transdutor aqui na carótida do paciente e aqui na artéria femoral, calculada a distância entre os dois pontos, e, dado a velocidade, dado o tempo com que a onda se propaga nesses dois pontos, é calculada então a velocidade. Maior do que 10 metros por segundo é considerada alterada. Quando um vaso ele é doente, ele é mais rígido, então essa velocidade é maior. Então, valores maiores do que 10 metros por segundo é considerado alterado. O último guideline de prevenção de doenças cardiovasculares europeu indica que, se estiver disponível, esse exame pode ser utilizado também, assim como os outros, né, já tradicionalmente usados, como especificamente média carotídea, também com essa avaliação de risco cardiovascular. E a função endotelial é um outro parâmetro ainda mais precoce na avaliação de aterosclerose, que eu vou explicar com detalhes mais adiante, que também tem sido utilizado, não na prática clínica, mas em estudos para essa avaliação de risco cardiovascular. Falando um pouco da velocidade do pulso da VOC, qual é a utilidade, né, desse exame? Essa meta-análise englobou mais de 15 mil pacientes aqui, e foi observado que o aumento da VOC está relacionado ao aumento total de eventos cardiovasculares, aumento de mortalidade cardiovascular e também mortalidade por todas as causas. O aumento em 1 metro por segundo pode determinar um aumento de doenças, de eventos cardiovasculares em até 15%. Então, é um exame pouco invasivo que traz bastante dado em relação a risco cardiovascular. Na hiperplasia adrenal congênita, existe um trabalho que avaliou a velocidade da onda de pulso em 84 pacientes, 58 com forma clássica e 26 não clássica, comparando com controles, na idade média de 30 anos. E não foi observada a diferença aqui na velocidade da onda de pulso, que é bastante semelhante, e também não houve diferença na espessura íntima média carotídea desses dois. Só tem esse trabalho, que é uma casuística, então, que engloba tanto os pacientes clássicos quanto os pacientes com a forma não clássica da doença. Agora, essa outra avaliação, outra metodologia de avaliação que é a função endotelial, é bastante interessante, porque ela é o primeiro evento no processo de aterosclerose. Antes mesmo de ser visto alterações de placas de aterosclerose, a função endotelial, em geral, ela se altera antes, né? E ela é avaliada por meio de ultrassom da artéria braquial. Como é feito esse exame? Nós medimos a pressão do paciente, insufla o manguito, a gente insufla o manguito 50 milímetros acima da pressão sistólica. Nesse momento, o fluxo sanguíneo é interrompido e permanece insuflado esse manguito por 5 minutos. Quando esse manguito é liberado e esse fluxo é restaurado na artéria, de forma compensatória, o endotélio, ele libera óxido nítrico, isso num vaso sadio. E esse óxido nítrico vai fazer uma dilatação arterial pós-oclusão. Num vaso que é doente, não é capaz de liberar óxido nítrico de forma adequada, essa vasodilatação ela não ocorre muito bem. Então, a gente observa que o vaso sadio tem essa vasodilatação inicial, nos primeiros minutos, e o vaso doente não tem essa dilatação. Então, a gente mede a variação da dilatação arterial pré- e pós-oclusão. Valores mais altos são melhores, né, traduzem uma redução aí de risco cardiovascular. Isso é medido através da dilatação fluxo mediada em porcentagem. Essa meta-análise avaliando também 15.500 pacientes, com idade média de 45 a 65 anos. Pacientes com e sem doenças cardiovasculares, foi observado que o aumento na FMD em 1% já reduz em 10% a chance de eventos cardiovasculares. Então, é um evento bem, um exame não invasivo também, que pode detectar essas alterações precoces relacionadas aí ao risco cardiovascular. O que a gente tem de dados que avaliaram esse tipo de exame na hiperplasia adrenal congênita? A gente só tem avaliação na forma clássica da doença. Isso aqui desconfigurou um pouquinho as letras aqui do slide. Mas o que a gente já tem eu trouxe são 3 trabalhos, eu trouxe um deles para exemplificar. Aqui foram a avaliação de 14 indivíduos com a forma clássica, comparados com 28 pacientes com obesidade e 53 controles, numa idade média de 14 anos, então adolescentes com a forma clássica.
Se observou que a FMD dos pacientes com hiperplasia adrenal foi menor do que o controle, mas foi semelhante ao grupo com obesidade. E quando avaliada a carótida desses grupos, a carótida não diferia, mostrando que a FMD pode ser, a dilatação fluxo mediada, pode ser uma alteração mais precoce de detecção desse risco cardiovascular. Ressaltando só que a dose utilizada no tratamento desses pacientes de hidrocortisona foi em torno aí de 16 a 17, 16,5 miligramas por metro quadrado por dia, também um pouco acima do que a gente costuma utilizar para segmento. Na síndrome de ovários policísticos também tem essa meta-análise que avaliou a dilatação fluxo mediada, 7 estudos, que avaliou 440 pacientes com ovários policísticos, comparando com 281 controles com idade média de pacientes jovens, entre 25 e 35 anos. E nos pacientes com síndrome de ovários policísticos, há uma redução de 4,1% de FMD em relação a controles. Então, nessa população em que há, nessa população de síndrome de ovários policísticos, que há o hiperandrogenismo tardio, assim como a forma não clássica da hiperplasia adrenal congênita, tem uma alteração da função endotelial e pode introduzir um aumento de risco cardiovascular. Será que a gente pode extrapolar esses dados que a gente tem de síndrome de ovários policísticos ou da forma clássica da hiperplasia adrenal congênita para a forma não clássica? Então, a gente não sabe exatamente se comporta da mesma forma, né? Dessa forma, esse foi uma motivação e foi o tema do meu doutorado. A gente avaliou, então, o risco cardiovascular das pacientes com a forma não clássica da deficiência da nitroglicerolase que foram tratadas com corticoide, comparando com aquelas que não foram tratadas com corticoide e comparando também com controles. Então, nós fizemos avaliação de 47 pacientes com a forma não clássica. Dividimos nesses 3 grupos. 28 delas haviam recebido dexametasona durante o tratamento. A idade média da última avaliação foi de 33 anos, IMC de 29, e o tempo médio de dexametasona 10 anos e meio. Numa dose média de 0,14 miligramas por metro quadrado por dia. Que, em termos práticos, quando a gente vai ver o tratamento, o comprimido menor que 0,5, em geral, é metade do comprimido de 0,5 para 0,25 miligramas, ou mesmo na apresentação elixir, 0,2 miligramas. A gente calculou também a dose cumulativa de corticoide utilizada. Né? A gente multiplicou o que era usado nessa dose de miligramas por metro quadrado por dia pelo tempo de uso de corticoide ao longo da vida da paciente. Então, a gente fez a avaliação também com dose cumulativa. No grupo 2, foram 19 pacientes com hiperplasia adrenal congênita de forma não clássica, tratadas de forma sintomática. Não utilizaram o glicocorticoide em seu tratamento em nenhum momento. A idade média de avaliação foi de 33 anos desses pacientes, semelhante ao grupo IMC de 26, e elas utilizaram outras terapias ao longo da vida, ao longo do tratamento, uso de anticoncepcionais, espironolactone, alguns circuiteiros. Comparados, então, com 30 controles pareados, com idade média de 37 anos e IMC de 28. A gente fez a avaliação de exames laboratoriais, com perfil glicêmico, perfil lipídico, perfil hormonal adrenal, né, valores 17 de aldosterona, androstenediona, testosterona e citocinas inflamatórias. E os exames de imagem, esses que eu citei anteriormente, a gente fez essa avaliação de todos esses. Espessura íntima média carotídea, tomografia abdominal para quantificação da gordura visceral e subcutânea, a velocidade da onda de pulso e a função endotelial desses pacientes. A primeira avaliação a gente fez unindo no grupo 1 e 2, são todos os pacientes com hiperplasia adrenal congênita independente do tratamento, comparando então com controles. São 47 pacientes do grupo 1 mais 2, comparando com controles, a idade foi semelhante, sem diferença significativa, o IMC também. Valores de Roma, IR, HDL, triglicéridos também não diferiram esses pacientes, comparado com controles. Já esperado, né, valores de testosterona e androstenedianas foram maiores no grupo unido, com hiperplasia adrenal congênita, 17 das progesterona também. Valores de leptina foram semelhantes, TNF-alfa também. Interleucinas também foram semelhantes, 6 e 8. Os exames de imagem, a gordura visceral também não diferiu entre os grupos. Gordura visceral subcutânea, relação não diferiu.
velocidade da onda de pulso, a função endotelial e a espessura íntima média carotídea, tanto direita quanto esquerda. Então, a gente não observou diferença em relação a esses parâmetros avaliados de risco cardiovascular quando a gente compara todas as pacientes com hiperplasia adrenal congênita versus controles. Mas e dividindo agora pela terapia? Né? O grupo 1 que utilizou dexametasona, o grupo 2 que não utilizou dexametasona no tratamento e com controles. O que a gente observa? Aqui a idade dos três grupos semelhantes, o IMC também semelhante. Como a IR não houve diferença significativa, HDL também não. Novamente, testosterona e androstenediona foram maiores no grupo 1 e 2 em relação a controles. Mas quando a gente compara grupo 1 versus grupo 2, não houve diferença de testosterona nem de androstenediona. Os valores de leptina foram semelhantes, TNF-alfa também. Houve aqui uma diferença da interleucina 6, que foi maior no grupo 1, tratado com corticoide em relação ao grupo 2. E interleucina, mas não ao controle. E interleucina 8, que foi maior no grupo 1 em relação ao 2, e do 1 em relação ao 3, ao controle. Quando a gente avalia a espessura íntima média carotídea, não houve diferença nos três grupos. Né? Nenhuma paciente apresentava espessura aumentada. Valores maiores de 0,9 milímetros não apresentavam, e todos aqui, quando comparado da média mediana, foram semelhantes. A espessura íntima média carotídea esquerda se correlacionou com a idade, isso já é um dado esperado também, mostrado em outros trabalhos, e essa relação se manteve em análise de regressão multivariável. Mas não houve a correlação da espessura íntima média carotídea nem com valores de andrógenos, no grupo 2, nem com a dose e o tempo de tratamento de glicocorticoide no grupo. A gordura visceral também, da mesma forma, foi semelhante entre os três grupos, né? Não houve diferença. Não existe um valor de normalidade nesse exame. A maior não é considerada alterada, não. A gente compara enquanto grupo e, na média, não houve diferença entre os três. Houve correlação da VAT, da gordura visceral, já esperado também, com uma IR de leptina e uma relação inversa com o HDL. Mas não houve relação da VAT com andrógenos, nem com a dose cumulativa, nem com o tempo de tratamento de glicocorticoide nesses pacientes. A velocidade da onda de pulso, também considerada alterada quando maior que 10. Nossa paciente que teve maior velocidade da onda de pulso foi uma paciente menopausada que teve 8,4, nenhuma apresentou alteração desses parâmetros. E não houve diferença entre os três grupos. 1, 2 e 3, não houve diferença nos três. Houve correlação da vaporidade, que também é um fato que já é observado também no literatura grande, de 2003. Aqui houve uma correlação fraca da VOP com o tempo de tratamento do glicocorticoide, mas quando foi feita a análise de regressão múltipla, ajustado para outros fatores, esse achado não se mantém. Aqui, em relação à VOP, isso aqui é a análise de regressão múltipla, comparando a VOP com esses desfechos de glicocorticoide com andrógenos. A FMD, que é aquele parâmetro que eu comentei, que é a mais precoce na detecção de avaliação de risco cardiovascular, também não diferiu entre os grupos, foram semelhantes. Não houve correlação da FMD com valores de andrógenos, testosterona, androstenediona. Também não houve com as interleucinas, que a interleucina 8 no grupo 1 ele foi maior, mas não houve correlação com a FMD, e também não houve correlação com dose cumulativa nem com o tempo de tratamento de glicocorticoide. Dessa forma, a gente fez também uma subanálise para avaliar o impacto, então, da obesidade nesses parâmetros. Então, a gente dividiu os pacientes em dois grupos. Naqueles que tinham IMC menor do que 30, 26 pacientes, isso independente do tipo de tratamento, se utilizou ou não glicocorticoide. Daqueles que tinham IMC maior que 30, foram 21 pacientes avaliados. A idade média dos dois grupos foram semelhantes, 32 e 34. Desses 26 pacientes com IMC menor que 30, 14 tinham recebido glicocorticoide por um tempo médio de 15 anos, e 12 não tinham recebido tratamento com glicocorticoide. 21 dos pacientes, 21 pacientes com obesidade, 14 tinham recebido terapia com glicocorticoide num tempo médio de 17 anos,
e 7 não haviam recebido terapia com glicocorticoide. E o que a gente observou quando a gente faz essa divisão por IMC? A idade nos dois grupos foi semelhante. O HOMA-IR foi maior no grupo com obesidade, já esperado, e o HDL menor. Valores de triglicérides foram semelhantes. Os valores de andrógenos também, testosterona, androstenediana, semelhantes. Aqui, valores de leptina maior no grupo com obesidade, também já esperado. Valores de interleucina 6 semelhantes. Gordura visceral também maior no grupo com obesidade, como esperado. E os outros parâmetros de avaliação foram semelhantes. IBOP, FMD, dilatação pulso mediada, e a espessura íntima média carotídea nos filtros. Agora, um achado bem interessante que a gente avaliou foi a dose cumulativa de acetato de cortisona. Nos pacientes sem obesidade, essa dose cumulativa era em torno de 21 miligramas por metro quadrado, bem diferente daqueles pacientes com IMC maior do que 30, de 37. Então, a gente observou que esses pacientes que tinham obesidade na vida adulta haviam recebido doses cumulativas de acetato de cortisona na infância maiores. O tempo de acetato de cortisona não teve diferença, e a dose de dexametasona foi semelhante nesses dois grupos. Então, será, isso é uma especulação, né, e precisa depois até ser reavaliado, será que é essa dose que a gente usa de acetato de cortisona na infância para suprimir os andrógenos, para permitir um adequado crescimento, né, impedir a virilização? Será que é isso que está relacionado a um maior índice aí de obesidade nesses pacientes e, consequentemente, síndrome metabólica na vida adulta? O dado interessante é que a dexametasona na vida adulta não teve essa diferença nesses dois grupos. Retomando, então, o caso, né, que o Caio apresentou da paciente, na última avaliação, a paciente tinha 29 anos. Ela perdeu aquele segmento ali por 5 anos no nosso serviço, retornou com 18 anos, né? Ela utilizou ao longo do seu tratamento acetato de cortisona por 8 anos, numa dose média de 12 miligramas por metro quadrado, em equivalentes de hidrocortisona. Quando ela retoma, com 18 anos, em irregularidade menstrual, nós iniciamos a dexametasona, e ela utilizou a dexametasona durante 8 anos, uma dose média de 0,13 miligramas por metro quadrado, cuidado com 0,25 miligramas ao dia. Controlando andrógenos, testosterona e androstenediona controlado, né, na média de avaliação dos últimos anos. Ela apresentasse obesidade, no 136, valores de HDL e triglicérides normais, o HOMA-IR discretamente alterado, e valores de avaliação por imagem, que a gente avaliou desses pacientes todos normais. Eu quero, acho que espessura normal, gordura visceral é mais baixo em relação aos outros pacientes, a velocidade da discussão normal e a dilatação mediada semelhante ao grupo que utilizou glicocorticoide no tratamento. Aqui eu trouxe dados interessantes das nossas 5 pacientes que utilizaram dexametasona por mais tempo, por mais de 20 anos. Essa paciente 1 é uma paciente com 55 anos na avaliação, em menopausa, e ela foi a paciente que utilizou dexametasona por mais tempo, 27 anos. E a gente observa que ela não tem alteração na parte metabólica, HDL, valores bons, triglicéridos, HOMA-IR, valores de avaliação da velocidade da onda de pulso, da gordura visceral e da espessura íntima média carotídea também bem normais e bem semelhantes ao grupo, né? E as outras pacientes também, em segmento, a gente só chama atenção aqui para a paciente número 2, que realmente ela tem, esse 54 realmente é com mulher, ela tem uma insulina bastante elevada. Ela vem de uma família com um quadro de obesidade importante, e a gente sempre observou esses valores realmente de HOMA-IR elevado, ela fazia uso de glifagem, mas sem alteração de hemoglobina glicada, sem alteração de glicemia, mostrando realmente uma resistência insulínica nessa paciente. Desses demais parâmetros, e das outras pacientes também, mesmo as que utilizaram dexametasona em longo prazo, por mais de 20 anos, parâmetros bem favoráveis, né? Em relação à gestação, dessas 5, 3 desejaram ter filhos e tiveram filhos, com normalização de ciclo menstrual, tiveram filhos. Então, houve um controle bom de sintomas aí ao longo do tempo.
Então, como conclusões, nessa nossa casuística de mulheres adultas jovens com a fórmula clássica, nós não identificamos aumento do risco cardiovascular em relação aos controles por essas metodologias que foram avaliadas. A modalidade terapêutica, se utilizava o glicocorticoide, se usava anticoncepcionais, como espironolactona, também não influenciou no parâmetro de variação desse risco cardiovascular. Os valores séricos das interleucinas 6 e 8 foram maiores no paciente tratado com glicocorticoide, mas a gente não sabe qual é o real impacto dessa alteração isolada, dado que os outros parâmetros não se alteraram. Né? A gente não sabe qual é o significado funcional disso, e é um exame que pode sofrer certas influências mais imediatas, como infecções recentes, apesar de a gente ter um cuidado, tem isso, pode ter um pouco dessas interferências. Né? Não houve diferença na gordura visceral, nem na gordura visceral subcutânea dos pacientes, sejam tratados com glicocorticoide ou não. Também não houve diferença na espessura íntima, na média carotídea, na velocidade do pulso, nem na dilatação proximediária desses pacientes. Como esperado, a gente observa que a obesidade, porque ela pode estar associada ao perfil metabólico mais adverso. E a gente especula que aquela dose de corticoide utilizada na infância possa ter um impacto aí nos fatores não utilizados na vida adulta. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, né, por estar aqui mostrando os dados do doutorado, que foram dados aí de anos de trabalho, né? E a gente pôde trazer esses dados interessantes, porque o que a gente observa tem outros centros, né, tanto na Europa, Estados Unidos, eles não têm costume de utilizar dexametasona. Nós temos a apresentação de dexametasona elixir, né, que a gente utiliza bastante, eles não utilizam. Em geral, eles utilizam mais a hidrocortisona quando utilizam o glicocorticoide, né, então a gente pode observar que a dexametasona pode ser uma alternativa bem segura nesses pacientes, né, por forma não básica da doença, regularizando o ciclo menstrual, melhorando o ferro, melhorando o hábito, e é uma alternativa aí de tratamento. Eu queria agradecer a equipe toda.